Vamos aqui para a palavra do Senhor, né? Fazer mais um estudo aqui, que é muito bom, né? Muito maravilhoso, tirando a dúvida de muitas pessoas. Vamos aqui para Atos 2, a chegada do Espírito Santo. Muitos falam, né, que nesse dia as pessoas falavam em línguas estranhas, né? Quando o Espírito Santo chegou, eles falaram em línguas estranhas. Vou provar agora, né, dentro da Bíblia, que não foi línguas estranhas que eles falaram. Essa interpretação aí que falava em línguas estranhas, que pessoas para poder ter o Espírito Santo, né, tem que falar em línguas estranhas, está completamente, né, errada e mal interpretada. Não existe línguas estranhas, né? Aqui fala sobre línguas de nações, né, e não línguas estranhas. Línguas estranhas não existem, né, dentro da Bíblia. Isso não existe essa palavra na Bíblia. Isso foi coisa inventada, né, de quem interpreta mal, por quem interpretou mal esse texto e continua ensinando as pessoas a interpretarem mal até hoje. As pessoas falam que quando alguém é manifestado pelo Espírito Santo, né, que fala em línguas estranhas, que pula, né, que dança, que sapateia, que isso, que aquilo. Isso é tudo conversa fiada, né? A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que quando a pessoa é usada pelo Espírito Santo, a pessoa atende a ser paciente, calma, educada e a ter domínio próprio, né? Você até aprender a se dominar e não fazer coisas que não convêm. A pessoa aprende essas coisas, ser humilde, a tratar bem os outros, né? É isso. É quando a pessoa é uma pessoa que tem o Espírito Santo, né? Ela tem essas características, né? E não essas que inventam por aí, né? Então vamos aqui. Atos 2, 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Está vendo aqui? Que fala que quando eles receberam o Espírito Santo, eles não estavam em pé, não estavam pulando, estavam sentados. E sentados continuaram, né? Não levantaram e começaram a dançar, sapatear, pular, gritar, né? Berrar, que nem faz ainda nas denominações aí. Aqui está falando que eles estavam sentados, né? E continuaram sentados. Em todos os vieram umas coisas parecidas com chamas que espalhavam, né? Parecia com chamas de fogo, que se espalhavam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas, né? Cada pessoa foi tocada por uma dessas chamas, né? Dessas línguas de fogo, que era o poder, né, do Espírito Santo que estava chegando sobre eles, né? Sobre os discípulos do Senhor, né? Jesus naquele dia ali. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, né? Toda aquela gente que estava ali com os discípulos, né? Os discípulos e todos que estavam ali naquele momento ficaram cheios do Espírito Santo, né? E quando eles receberam o poder do Espírito Santo, eles estavam sentados, né? E não saíram pulando, gritando, nem berrando, nem falando língua estranha, né? Língua enrolada que eles falam aí. Agora eu vou mostrar aqui para frente o que língua foi que eles falaram. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada uma pessoa. Aí, muitos dizem aí, começou a falar em outras línguas, a gente entende errado. Nós começou a falar em línguas estranhas, fica naquele balá dentro da igreja, né? Com aquela língua enrolada que ninguém sabe o que, é que a pessoa está falando. Nem a pessoa que está falando sabe o que é que está falando. Para dirá os outros que estão ouvindo. Aquilo não edifica ninguém, é contrário às escrituras, né? É contrário à palavra de Deus. Ok. Aqui no versículo 5 fala assim: estavam morando ali, em Jerusalém, judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo.
Então foi por isso que eles começaram a falar em outras línguas, né? Porque tinha pessoas de todas as nações do mundo que não entendiam, né, a língua daquele pessoal que estava ali, né? Não entendia a língua dos discípulos e daquele pessoal que estava ali. Então eles começaram a falar em que outras línguas? Na língua das pessoas que era dos outros países, né? Das outras partes do mundo que estavam ali, que não conseguia entender o que eles falavam. Então eles falavam na língua de cada um deles para que eles pudessem entender que estava falando sobre a palavra de Deus e serem edificados pelo poder do Espírito Santo também, pelo poder de Deus. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. É que está falando, é que eles ficaram maravilhados, porque eles podiam entender cada um na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam falando. Então, os seguidores estavam falando na língua de nações, falando a língua daquelas pessoas que estavam ali, que não conseguiam entender o que eles falavam, porque falavam outras línguas. A multidão ficou admirada e espantada, e comentavam: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia? Eles perguntavam se eles são da Galileia, porque falava a língua deles. Mas foi porque o Espírito Santo deu poder, né, naquele momento. Não era que eles não sabiam falar a língua deles, mas como o poder de Deus, né, do Espírito Santo chegou sobre eles, eles começaram a falar a língua daquelas pessoas que estavam ali. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Está vendo aqui a confusão do povo hoje? Que eles falavam em língua estranha e fica lá, checa lá, e aquilo lá na igreja, aquele outro, e aquela linguagem enrolada que ninguém sabe o que é que está falando. Eles falavam em língua de nações, eles estavam falando na língua das pessoas que estavam ali, para que as pessoas pudessem entender a palavra de Deus. Nós somos da pátria da Média do Elam, da Mesopotâmia, da Judéia e da Capacedônia, do ponto da província e da Ásia. Tinha pessoas da Ásia, de todos os lugares, de todas as partes do mundo naquele lugar. Então, nesse tempo, já falava da Ásia, né? Que a Ásia é aquela parte que fica ali, lá pro lado da China, Japão, aqueles lugares lá. Então, aqui fala que tinha pessoas de todos esses lugares naquele momento. Então, os discípulos e os seguidores que estavam ali com eles, os seguidores de Jesus, foram manifestados pelo Espírito Santo, né, para falar a linguagem daquelas pessoas que estavam ali, para que eles pudessem ser edificados na palavra. Né? Não é essa língua enrolada que veio falando hoje por aí, que ninguém sabe o que é que estão falando. Né? Neles mesmos sabem o que fala. Da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Então tinha gente ali de todas as partes do mundo, né? Todos os lugares do mundo, todos os países ali ao redor, ali por perto, estavam ali e cada um deles, né, falava uma língua diferente. Então o Espírito Santo usou os discípulos, né, e os pessoal que estava com eles, que seguia Jesus, para que eles pudessem falar a língua daquele pessoal que estava ali. Não é esta língua estranha, né, que vive falando na igreja. E isso não era língua estranha, isso era a língua de nações. Língua estranha, isso é coisa do inimigo. Isso não vem de Deus, isso vem do diabo e não de Deus. Agora, quando a pessoa está falando língua de nações, é outra coisa. A Bíblia não fala sobre língua estranha, fala sobre língua de nações, porque até eu sei, por meu conhecimento, que quem fala em língua estranha, né, são pessoas que mexem com outro tipo de coisa, né, e não com o evangelho, né. É isso aí, eu sei que são espíritos, né, caboclos, né, que falam em línguas estranhas. Mas o povo de Deus fala a língua de nações, né, não línguas estranhas como fazem os espíritos, né, que não pertencem a Deus. E as línguas que são faladas em qualquer lugar, por aí. Isso aqui é língua estranha. Uns são de judeus, outros convertidos a judaísmo, alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua?
respeito das grandes coisas que Deus tem feito aqui. Eles, os seguidores de Jesus, falavam na língua de cada uma dessas pessoas que estavam ali, né, que é de outras nações. Falava sobre os grandes feitos, né, que Jesus tinha feito. Então, ele estava fazendo o quê? Ele estava falando isso para que as pessoas fossem tocadas, né, pelo poder de Deus, fossem tocadas e exaltadas pela graça de Deus, né. Então precisava falar na linguagem deles para que eles entendessem como a gente vai falar com alguém que mora nos Estados Unidos que não entende português em português, né? Tem que arrumar um jeito de falar inglês, né? Que é a língua dele, para que ele possa entender o que a gente fala. A mesma coisa deles, se eles virem conversar com a gente, eles não sabem falar em português, eles têm que aprender a falar em português para que nós possamos entender o que eles falam. Porque se nós não entender o que eles falam, não vai adiantar de nada. Então, se chegar pregando na igreja em inglês, no lugar que todo mundo fala português, quem vai saber o que, é que a pessoa está lendo na Bíblia? Ninguém sabe, então não está edificando ninguém. Então, língua estranha não edifica ninguém na igreja, ninguém mesmo. Quem achar que para a pessoa ter o poder do Espírito Santo tem que falar em línguas estranhas, está completamente errado, porque na Bíblia minha, nem na sua, nem ninguém não fala sobre línguas estranhas, e fala sobre línguas de nações. Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Aqui, né? Enquanto muitos exaltavam, porque eles falavam em línguas, né? Línguas de nações, outros zombavam, achavam que eles estavam bêbados, porque eles nunca tinham ouvido eles falar aquela língua diferente, né? Que era a língua do outro pessoal, de outro pessoal. Então muitos admiravam e muitos zombavam. Como se tiver alguém hoje falando uma língua enrolada, como o pessoal chama de língua estranha na igreja, quem passar na rua e ver eles falando essa língua, também vão ser zombados, né? Zombados, vão falar que eles estão loucos, estão tudo bêbados dentro da igreja, né? A igreja somos nós, né? Dentro do templo, ou estão bêbados, né? Ou estão loucos, porque está falando algo que não edifica ninguém. Pelo contrário dos discípulos, né? Que o que estava falando edificava todos aqueles que falavam em outras línguas, né? Que estavam ouvindo, mas o que o povo fala hoje dentro das igrejas, né? Dentro das denominações, aí, não edifica ninguém, né? A não ser a, 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 a pessoa que está falando ali não edifica ninguém, ninguém mesmo, porque ninguém entende o que ele fala. Se a pessoa não consegue entender o que o outro fala, ele não está sendo edificado por nada, né? Porque ele não está tendo conhecimento do que a pessoa está falando. Então, não existe línguas estranhas na Bíblia, existe língua de nações. Os discípulos falaram língua de nações, o Espírito Santo usou eles para falar a língua do pessoal que estava ali, que era de todas as partes do mundo, para que eles entendessem, né, os feitos maravilhosos, né, que Deus fazia na vida das pessoas e fossem edificados, né, com aquelas palavras bonitas, né, que eles estavam ouvindo, porque se não falasse na língua deles, eles não iam entender que ali estava se falando da palavra de Deus. Então foi por isso que o Espírito Santo desceu sobre eles, para que eles falassem, né, a língua das nações estrangeira que estava ali no meio do povo de Israel, dos seguidores de Israel. Então, isso foi a língua que falaram, língua de nações, e não línguas estranhas, como pregam por aí. Essa pregação é muito errada, né? E faz as pessoas ensinarem errado e aprender errado. E quando eles receberam o Espírito Santo, eles estavam sentados, e sentados continuaram. A Bíblia não fala que eles pularam, que eles dançaram, que eles sapatearam, que eles berravam, que eles rolavam pelo chão, que eles gritavam, que aí, senão, aí é que o povo ia achar que estava louco mesmo, né? Já pensou se o Espírito Santo paira sobre eles e eles rolassem pelo chão, pulassem, sapateassem, deitassem, gritassem, aí que o povo ia mesmo falar que estavam todos loucos, né? Porque na realidade isso realmente era uma loucura, né? E não o poder de Deus. Então o poder de Deus manifesta dessa forma, né? Com sabedoria, né? E não com loucura. Então, eu espero, né, que todo mundo tem Bíblia, né? Pegue suas Bíblias, né? E vão verificar direito as coisas, né, na Bíblia, para que aprenda da maneira correta e não aprenda da maneira errada, né? Então é só ir lá em Atos 2, do 1 em diante, né? E vai ver como que língua foi que eles falaram, que foi línguas de nações, e não línguas estranhas como ensinam por aí. Essa palavra de línguas estranhas não existe aqui na Bíblia, né?